Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral. Senta o dedo no like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário. Pra gente já trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. O negócio é o seguinte, família vascaína, a gente tá vendo aí nos últimos dias, né, comentários do Isaac, do Luiz Roberto, entre outros, né, onde você para ouvir falar de Vasco. Claro que vai ter muita gente aí elogiando a torcida, falando do clima de São Januário, que é o principal responsável pelo acesso do Vasco, e duras críticas ao elenco do Vasco. Porra, e críticas totalmente verdadeiras, família vascaína. Mas o negócio é o seguinte, ano passado, né, a torcida do Vasco apoiou, a torcida do Vasco compareceu a São Januário, e mesmo assim, esse elenco do Vasco, na ocasião de 2021, entregou uma 10ª colocação. Ou seja, será que esse elenco do Vasco merece essas duras críticas, família vascaína? Na verdade, eu quero trazer aqui o jornalista Rafael Marques, né, da ESPN, da Rádio CBN, que elogiou a postura dos jogadores do Vasco. Quero trazer aqui para vocês, pra gente depois trocar uma ideia e trocar aquela ideia de vascaíno para vascaíno. Se liga só. Porque é o Vasco, porque é São Januário, porque tem a torcida que tem, e os jogadores que são limitados num time que não tem organização. Você pode falar tudo do time do Vasco, e eu tenho aqui um manancial de críticas a fazer. Mas a única coisa que não pode ser dita é que falta ao time do Vasco profissionalismo. São homens. O elenco do Vasco é composto por homens, profissionais dignos, jogadores que entram em campo e dão a vida pelo Vasco. Entram em campo e se matam pelo time, pela profissão deles, pelas metas que o Vasco traça. Esses jogadores merecem reconhecimento pelo seu esforço. Agora, são ruins, a grande maioria é. E o Jorginho não deu padrão de jogo. O Vasco está quase de volta à primeira divisão, muito por causa da sua torcida, do que propriamente por algo de fundo técnico ou tático. E aí, se quiserem comentar alguma coisa, ou então eu posso passar para aquela tela que eu adorei, que o Isaac montou pra gente aí, que é a progressão do Vasco na tabela de classificação do campeonato em comparação ao quinto colocado. E ora, vejam, esse quinto colocado que hoje é o Ituano, ao longo do segundo turno, ele foi Tombense, ele foi Sampaio Corrêa, ele foi Criciúma, ele foi Sport, ele foi Londrina e ele agora é o Ituano. Ou seja, 6 times perdão, brigaram ali o tempo todo por uma posição de incomodar os 4 maiores que sempre vinham ocupando as posições mais nobres no G4, e em especial o Vasco, que começa o segundo turno em terceiro, na terceira rodada do segundo turno cai para quarto, e era quarto colocado até a rodada anterior, quando, com a vitória sobre o Criciúma e o empate do Bahia atrelado, o Bahia fica atrás do Vasco, o Vasco volta a ser o terceiro colocado. Então, em todo o segundo turno, o Vasco foi o quarto colocado. Percebam que começa o segundo turno com uma vantagem de 6 pontos, e a vantagem atual é 5. O desavisado, o torcedor, esportista, que visse esse gráfico, diria, o Vasco manteve uma lógica, né? Ou seja, do início do segundo turno até agora, manteve uma gordurinha, mas não foi sempre assim. Percebam que na rodada 29, o Vasco ficou a 1 ponto de perder a condição de quarto colocado. Em outras rodadas, ficou 2 pontos, como na 32, 3 pontos, como na 30, como na 27. Em alguns momentos, o Vasco ficou muito perto de sair da zona de classificação da volta à primeira divisão. É provável que o Vasco suba, depende só de si. Pode até subir sem vencer o jogo, desde que o Ituano não vença o Londrina jogando em Londrina, né? O jogo vai acontecer na sexta-feira, que é um erro da CBF. Essa partida tem que ser no mesmo dia e no mesmo horário dos jogos do Vasco e do Bahia. Me parece óbvio isso, porque são partidas que têm interesse mútuo entre si, mas deve conseguir classificação. O Sampaio Corrêa já está eliminado, então virá o Rio de Janeiro só para cumprimento de tabela. O Vasco deve voltar, mas não foi uma Série B fácil. Foi uma Série B estreita, difícil, complexa, e das últimas 4 partidas, em 3, o Vasco liquidou após os 40 do segundo tempo. Foi assim contra o Operário, foi assim contra o Sport, com um gol de empate do Raniel, e foi assim agora contra o Criciúma. Os minutos finais estão justificando a grandeza que nós sabemos que o Vasco tem, mas que até a partida contra o Operário estava hibernando e não era demonstrada na competição. Tá aí, família vascaína, concorda aí com o jornalista Rafael Marques, né, e boa parte da imprensa, aí jogadores, jornalista, né, até o torcedor pensa assim também, o time do Vasco é realmente fraco, é limitado, mas como ele disse aí, merece elogios pela postura. Concorda?
Eu com certeza concordo, família vascaína. Mais uma vez, repito aqui, no ano passado aconteceu apoio, a torcida compareceu a São Januário, fez um caldeirão e o Vasco entregou uma 10ª colocação. Então, realmente, esses jogadores aí merecem um elogio pela postura, porque com todas as limitações que o Vasco tem, o time do Vasco é realmente limitado. Nenhum time que não seja limitado constrói o que foi construído esse ano, como 8 derrotas consecutivas fora de casa, né? O Vasco era para estar como o Cruzeiro, né? Embalando aí nessa Série B. Como ele disse aí no comentário final dele, foi uma Série B com muita dificuldade. Nós vascaínos aí, o coração apertou, mas graças a Deus o Vasco aí tá muito próximo do acesso diante aí do Sampaio Corrêa, a gente pode confirmar. Mas concordo aí com ele, esse time merece sim elogios, principalmente quando a gente pega o exemplo do ano passado. Mas família vascaína é fato. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tem que agradecer, a gente sabe que o apoio da torcida foi fundamental, mas a gente tem que agradecer, claro, os jogadores que vestiram a camisa do Vasco, que conquistaram esse resultado aí do acesso, coisa que não foi feita no ano passado, mas poucos jogadores podem ajudar o Vasco no ano que vem. Realmente o Vasco em nenhum momento da competição conseguiu fazer uma excelente partida, conseguiu apresentar um bom futebol numa Série B. Ou seja, fica difícil de imaginar que muitos desses jogadores aí possam ajudar o Vasco no ano que vem. Né? Quero pegar, tava vendo o Certezas, né? Um jornalista que é torcedor do Botafogo, que é da TNT, lá do Sola, também ele tava comentando exatamente isso, né? Botafogo ano passado subiu muito bem, principalmente ele na reta final com o Anderson Moreira, e nesse ano, cara, não ficou ninguém. Ninguém naquele elenco ali do Botafogo, titular, jogadores, o Chay, né, o Oyama, agora ninguém tá jogando no Botafogo nesse momento. Então, Botafogo que subiu bem na ocasião, você imagina o Vasco que subiu com toda essa complicação. Realmente fica difícil de imaginar que muitos jogadores possam ajudar o Vasco no ano que vem. É a base e, irmão, eu, Thiago, tenho a minha opinião, que é o Thiago Rodrigues e o Yuri Lara, para compor elenco. Não é para ser titulares de forma nenhuma. Pelo menos essa é a minha opinião. O Vasco precisa de uma reformulação muito grande, família vascaína. Na sequência do nosso vídeo, pegando esse primeiro assunto aqui de reformulação, de elenco no gancho, quero trazer aqui o Thiago Leifert, é isso mesmo, lá no canal dele, lá com o Fui Clia, né, o 3 na área, puxou o seguinte assunto: vai ser aí no futebol brasileiro de 2023, Série A maior Série A de todos os tempos, aí vai estar todos os grandes clubes do futebol brasileiro, né? As SAFs vão estar aí, já o Botafogo no seu segundo ano, o Cruzeiro no seu segundo ano, a primeira temporada aí direta da 777 no Vasco, vai ter o Bahia também, já tem os clubes mais estruturados como Atlético, Palmeiras, os Mulambo, né? O Fluminense está aí caminhando também, então realmente promete uma grande Série A internacional, Grêmio, vai estar todo mundo aí, família vascaína. Vamos trazer o pensamento dele aqui, ó, porque ele tá alertando aí, vai ter que ter organização, vai ter que ter um bom trabalho. Se liga só. O ano mais importante do futebol brasileiro em muito tempo. O Brasil já vai ter sido campeão mundial de novo, então a gente vai ter outra vez o futebol campeão mundial é o nosso, no Brasil. E a gente vai ter na Série A, talvez os maiores clubes do Brasil, certo? A gente vai ter Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, Atlético Mineiro e Cruzeiro, América Mineiro, Grêmio e Inter, Atlético Paranaense, Goiás, Curitiba, pode ser que fique, mas a gente ainda não sabe, mas tem toda a chance de ficar. Bragantino, Fortaleza, Ceará, talvez, Bahia. Acho que falta o Sport Recife. Mas falta o Sport, mas não tem quem tirar, não. Talvez o Goiás, porque o Bragantino, na verdade, seria esse açaí, mas o Bragantino é um não dá, clube... tá organizado, se arrumou. As SAFs fazendo efeito, né? O Botafogo melhorando, o Cruzeiro conseguindo subir, outros clubes de olho. É um ano que algumas coisas vão ter que acontecer. Ou organiza de uma vez, acaba com esse negócio de clube, acaba com o conselho deliberativo, ou seu time está ferrado. Ferrado. Os 5, 6 que assinarem contrato de SAF vão dominar o futebol brasileiro. Eu discordo que você vai precisar virar SAF para competir entre os maiores. Eu acho que você pode se organizar melhor. Boa, sem a SAF. Você pode querer. Sem a SAF. Eu acho que é possível, dá para fazer. É o caminho que eu gostaria de ver o Santos fazendo, por exemplo. Mas tá bem longe disso. O Santos é um clube que tá preso no esquema de conselho de gestão, conselho deliberativo, que não sei como tá ficando na primeira divisão esse ano depois de todos os erros cometidos, né? Talvez eu seja um pouco cético demais de não ter de se organizar sem a SAF, pelo que eu conheço de clube, da minha vivência, que é uma mistura de Câmara dos Vereadores com escola de samba com reunião de condomínio, sabe assim? Desses clubes que a gente... Vocês sabem do que eu tô falando.
É isso, né, família vascaína? É por isso que grande parte da torcida vascaína aí defendeu a entrada da SAF, defendeu aí a 777 comprar o Vasco, imaginando que o Vasco tenha exatamente o que ele falou aí, né? Profissionalismo. E como ele disse aí, vai ter que ter muito profissionalismo em 2023. A gente sabe que a SAF não é garantia de nada, né? O próprio Botafogo aí tá passando uma dificuldade na Série A. Montar um elenco competitivo, um elenco que realmente fique entrosado, né? É complicado, é difícil, não é fácil você contratar bons jogadores, por mais que você tenha recurso agora, né, você tenha dinheiro, é difícil, porque você tem concorrência também dentro do futebol brasileiro, né, um futebol competitivo, onde vai ter outros times também que estão de olho em bons jogadores, então realmente Paulo Brax aí, na equipe da 777, vai ter que fazer um bom trabalho. É essencial que o Vasco possa, nesse primeiro ano, a gente sabe que como todo mundo tá falando, né? Não é uma questão de ser iludido, que o Vasco vai brigar ali já, não. Mas que o Vasco possa competir. É isso que o torcedor vascaíno deseja. Temos que competir, porque há muito tempo o Vasco não compete, né? A gente pode dizer que desde 2017, onde o Vasco conseguiu aí uma 6ª, 7ª colocação e foi para a Libertadores naquela ocasião, dos demais campeonatos para cá, o Vasco não consegue competir, só brigando lá embaixo, é o torcedor sofrendo. Então, é isso pelo menos que eu espero, o Vasco seja competitivo, né? A gente sabe que é difícil nesse primeiro momento conquistar grandes resultados, mas eu quero competir de igual para igual, família vascaína. É isso que eu peço aí para 777, num ano que promete ser muito difícil, como o Thiago Leifert falou aí, todos os grandes times vão estar na Série A, família vascaína. Gostou do vídeo? Dá aquela moral pro Thiagão, senta o dedo no like. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal Vasco em Família. Estamos perto aí de atingir a marca de 20 mil inscritos. Gratidão, família vascaína. Tamo junto, vou ficando por aqui. E é muito bom ser Vasco.